No livro de Apocalipse, tem várias passagens que cita a nova Jerusalém que desceu do céu. Outro momento diz que a igreja é como a noiva que aguardava o noivo para se casar, que é o casamento da igreja com Jesus, quer dizer, a união, porque casamento, para nós na igreja, quando dois jovens se casam, é a união dos dois para formar uma família nova. E no livro de Apocalipse fala que a igreja se adornou para se encontrar com Jesus. E qual é esse adorno? É a santificação. Por isso que ela passou a ser chamada também de Nova Jerusalém. Não é que a Santa Vó Rosa é a Nova Jerusalém. Ela propiciou, através das revelações que ela recebeu, dos ensinos que ela nos deu, que a igreja se tornasse a igreja de Deus, que é a Nova Jerusalém que desce do céu. Quer dizer, é a igreja que foi formada por Jesus aqui na terra, para se tornar o seu povo. Então não é a Santa Avó a Nova Jerusalém, ela que fundou essa Nova Jerusalém, vamos assim dizer, não é? Ela que nos preparou para que a igreja se tornasse essa Nova Jerusalém, quer dizer, um povo que era de Deus. Jesus, no livro de Apocalipse, citou isso como se fosse uma igreja nova. Por isso que ele chamou como se fosse uma cidade. Porque, na verdade, nós somos um pedaço do reino do céu. O que é necessário para ter um reino? 3 coisas básicas. Primeiro, povo, território e o rei. O rei, nós temos que é o nosso Deus, com o seu príncipe Jesus, com as rainhas do céu, Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa. Então, o reinado nós temos. Quem é o povo? O povo da Igreja Apostólica, que é a Igreja Santa, fundada por Jesus. A semana que vem eu vou explicar tudo isso quando eu falar sobre o início da Igreja. Porque hoje eu vou falar sobre a vida da Santa Vó Rosa. Mas como surgiu esse probleminha da Nova Jerusalém, eu quero que vocês entendam direitinho o significado de Nova Jerusalém. A Santa Vó Rosa nos tornou uma igreja santa, a Nova Jerusalém, quer dizer, uma igreja santa que veio do céu, que foi fundada por Jesus. Por isso, hoje, é uma igreja que surgiu e que se ataviou para encontrar com Jesus. O que é se ataviar? Buscar a santidade. Foi através da Santa Vó Rosa, dos ensinos que ela deu e dos anúncios que o bispo e a irmã Odete pregaram, ensinados por ela, pela Santa Vó Rosa, que nós fomos ataviados, quer dizer, que nós adquirimos qualidades para nos tornarmos essa igreja santa. No livro de Apocalipse, está dizendo que esta igreja formada pelo Consolador seria chamada assim no céu como se fosse uma nova cidade onde Deus ia reinar. E ele reina sobre nós aqui na terra. Ele reina no céu com os que já estão lá e reina na nossa vida aqui na terra, na vida de todos os obedientes, os sinceros, os fiéis. Ficou claro para vocês que ouviram falar, quando perguntaram da Santa Vó Rosa, que ela é a Nova Jerusalém? Não é bem isso. A igreja é essa Nova Jerusalém, e que foi organizada pela Santa Vó Rosa através do seu dom de revelação.
Por isso nós dizemos que a igreja foi fundada por Jesus. Na próxima semana eu vou falar sobre isso. Hoje eu quero falar para vocês a respeito da vida da Santa Vó Rosa, desde a sua infância, tudo que eu sei, até o dia que ela começou a exercer o seu ministério na igreja. Eu quero começar fazendo uma pergunta para todos. Nós afirmamos, e é verdade, que a Santa Vó Rosa nasceu predestinada para ser o Espírito Consolador. Então, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas o que é predestinação. Sim, é verdade. Quero que vocês falem para mim, aquele que sabe, aquele que quiser, que fale para mim o que significa predestinação. Escolhida. É mais ou menos isso, mas tem que ser mais profundo. Uma pessoa que nasce predestinada, ela nasce com qualidades espirituais importantes para que, caso ela mantenha essas qualidades no seu espírito, através do amor, da sinceridade, da fé, durante a vida terrena dela, Deus precise desta pessoa para exercer uma missão importante na obra dele aqui na Terra, ele vai usar essa pessoa. E isso aconteceu com a Santa Avó. Hoje eu vou falar de muita coisa que ela fez que provam que ela tinha predestinação e que ela conservou esta predestinação através da sua bondade, através de tudo, inclusive do seu amor por Maria Santíssima. Ela se espelhou a vida inteira dela em Maria Santíssima. Por isso que ela venceu todas as lutas que eu vou contar para vocês, faz parte da história da igreja. A vida da Santa Vó Rosa faz parte da história da igreja. Eu vim para a igreja quando a igreja tinha 5 anos. Então, muitas das coisas eu vi acontecer e outras coisas eu ouvi do bispo e da irmã Odete através das pregações deles e também da própria Santa Vó Rosa, que muitas vezes contou para mim e para outros obreiros, quando estávamos na casa dela, muitos fatos da vida dela, desde pequena. E foi por isso, eu era bem mocinho quando vim para a igreja, eu tinha 15 anos. Então, eu era uma adolescente, não é? E eu aprendi muito com ela, e eu precisei muito, 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 muito da ajuda da Santa Vó Rosa até eu chegar a ser pastor, e depois disso ainda precisei muito, muito mesmo. Então eu vou começar dizendo, a Santa Vó Rosa nasceu no dia 10 de junho de 1894. Olha só, 1894, no século XIX, a Santa Vó Rosa nasceu. E o seu pai era uma pessoa que tinha posses. Ele era dono de uma fazenda no bairro do Tatuapé, onde hoje é uma praça muito conhecida lá no Tatuapé. Ele tinha uma fazenda, tinha casas de aluguel, tinha horta, tinha uma oficina de ferreiro. E ela é a irmã mais velha de 5. E quando menina, como ela era muito, muito boa e muito justa,
os irmãos, sempre que queriam alguma coisa, pediam para ela. Porque eles sabiam que se fosse coisa de justiça e coisa que ela pudesse fazer, ela ia fazer para atender os irmãos. Eu me lembro uma vez que o pai dela tinha uma árvore de fruta que estava plantada há muito tempo, porque ele foi plantado da semente, às vezes leva 7, 8 anos para produzir fruto. E naquele ano foi a primeira vez que aquela fruta, que aquela árvore frutífera era marmelo. E os irmãozinhos dela pequenos, os menores que ela, tinham muita vontade de comer aquele marmelo. E quando ela viu que o marmelo estava maduro, ela não teve dúvida. Subiu na árvore, apanhou o marmelo e deu para os irmãos comerem. Só que ela não sabia que o pai dela tinha prometido para um amigo aquele único marmelo que a árvore deu. E rendeu para ela. Ela foi castigada pelo pai porque deu para os irmãos o marmelo. Mas ela nunca ficou brava, nem quando o pai lhe castigava severamente, ela não ficava brava com o pai. Mas só que ela não deixava de fazer o bem quando ela via que uma pessoa precisava. Numa das casas que o pai dela alugava, morava uma senhora. Esta senhora era muito doente. E quem cuidava dela era a filha, moça. Só que a filha, para cuidar da mãe, não podia sair para trabalhar na fábrica. Mas, como ela precisava pagar aluguel, luz e comer, comprar remédio para a mãe, naquele tempo não tinha o que nós temos hoje. Muitas vezes vai no postinho e pega algum remédio, não é? Era muito difícil. Médicos eram poucos. Não existia SUS. Não existia INSS. Não existia aposentadoria, nem por invalidez, nem por tempo de serviço. Não existia nada das coisas que hoje nós temos que facilitam um pouco a nossa vida, quando ficamos realmente doentes. Então, só restava para a moça, ela recebia o material da indústria e fazia em casa a parte que era manual. A parte que era manual, ela fazia em casa. Só que o salário era muito pequeno. E aí, a menina Rosa, que hoje é nossa Santa Avó Rosa, achou que não era de justiça ela ter tanto e aquela moça passar por tanta dificuldade, até para comprar remédio. Então, ela começou, todo dia, ela ia na horta, que o pai dela tinha uma horta muito grande, e das pessoas que trabalhavam na fazenda dele, eles plantavam horta e saíam vendendo, né? E pagavam lá uma comissão pelo terreno. E a nossa Santa Avó começou, então, aquela menina muito boa, começou, então, a pegar pé de alface, uma abóbora, uma coisa assim, um legume, uma verdura, e jogar por cima do muro para a moça ter mistura para comer com a mãe. E foi pedir para o pai: pai, o senhor tem tanto, por que o senhor não perdoa o aluguel para elas poderem viver melhor? O pai dela ficou bravo e proibiu, porque ela queria dar... Ela que trabalhe, ela que vai trabalhar, ela precisa trabalhar, é moça, para sustentar a mãe. Eu sempre trabalho, mesmo tendo. E aí a Santa Avó foi e ficou com muita dó. E assim que ela pôde, ela conversou com a moça. Todo dia, você passa para mim um pouco do trabalho que você faz, que eu vou ajudar você a aumentar a sua produção, para você ter dinheiro para pagar o aluguel.
e ter uma vida melhor. Então a moça punha por cima do muro uma sacola com as coisas que era para fazer. Explicou para ela como fazia, e de noite, depois que todo mundo dormia, ela sentava na cama, acendia o abajur, a luz, e ia fazer o serviço. O pai às vezes acordava de noite e dizia: Rosa, apaga essa luz. Ela apagava a luz, ficava quietinha. Quando ela via que o pai estava dormindo, ela acendia a luz outra vez e ia trabalhar, para poder ajudar aquela moça. Para que a moça tivesse dinheiro de pagar o aluguel, pelo menos, de comer algo um pouco melhor, ou de comprar o remédio para a mãe. E quando o pai dela descobriu que ela estava fazendo isso, mais ficou tão bravo. Mas ela não parou, não. Enquanto ela pôde, ela foi fazendo e ajudando aquela moça. E assim muitas outras pessoas. E não era só os outros que ela ajudava. Quando seu pai precisava, ela ia para a oficina de ferreiro trabalhar com o pai. Menina ainda. Numa ocasião, ela nos contou que faltou o foguista, porque a oficina de ferreiro fabricava naquele tempo foice, que era muito usado para cortar as coisas, ferradura de cavalo, ferramenta inchada. Não é feito como hoje nós temos na indústria. Era tudo feito em oficinas, chamada oficina de ferreiro. E precisava esquentar o ferro para depois ir batendo, martelando, para fazer a forja. O formato da ferramenta, a parte que cortava da ferramenta para afiar. E o fogo era uma fornalha muito grande que colocava lenha e na parte da frente da fornalha tinha uma peça muito grande, ali esquentava e então punha o metal no meio da brasa. Quando o metal ficava vermelho, então ia para a bigorna para bater. Era batido com um martelão pesado. E para a fornalha ficar sempre acesa, o foguista tinha que apertar um fole. Era uma bomba que ele, com a alavanca, ele fazia deste jeito e aquela alavanca soprava para acender mais o fogo. E ela trabalhou vários dias ali, ainda sendo menina, para ajudar o pai, porque o pai tinha entregas para fazer e não tinha quem trabalhasse naquele serviço. E ela disse para o pai: não, eu vou ajudar o senhor. Então, ela, mesmo o pai sendo bravo, sendo muito severo, ela nunca ficou triste com o pai, nunca ficou magoada com o pai. Sempre ela entendeu que o pai fazia aquilo para lhe ensinar, para ser uma pessoa como se deve. Então, quando o pai precisava, ela ia fazer, ela ia lutar ao lado do pai. Só que quando ela chegou aos 15 anos, ela teve uma doença muito séria num dos pulmões. E essa doença começou a prejudicar o outro pulmão que estava sadio. Então o médico foi e secou aquele pulmão. Naquele tempo a medicina não era como hoje, né? Tem cirurgia, tira um tumor do pulmão, conserta isso. Naquele tempo a medicina era muito difícil. Então, a saída que o médico teve para a doença não passar para o outro foi tirar a vida do pulmão, secou com um líquido cáustico. Secar o pulmão, ele aplica um líquido cáustico, o líquido cáustico queima, como se fosse queimar, e o pulmão secou, ficou pequenininho, como se ele tivesse sido queimado mesmo. E isso causou, é claro, um pouquinho de problema na respiração, porque ela passou a ter só um pulmão funcionando.
E foi neste período que a Santa Vó Rosa tinha uma amiguinha dela. Elas eram muito fervorosas na fé. Elas criam muito em Maria Santíssima. E essa coleguinha dela ficou doente. E muito doente. Tanto é que morreu um tempo depois. Mas a Santa Vó Rosa, a menina Rosa, né, a mocinha Rosa, começou a aconselhar ela que tivesse ânimo, que tivesse fé, e deu bastante carinho, apoiou a menina durante toda a doença. E depois que a Santa Vó Rosa começou a ser levada por Jesus no céu, um dia Jesus levou ela para o lugar onde estavam os salvos. E lá no meio ela conheceu a coleguinha dela. E Jesus disse, ela está aqui por causa da minha serva. Então, nem existia a igreja. Imaginem, a igreja foi fundada em 1954. Isso era por volta de 1915 anos, 1909, por aí. Olha só. Então, ela ajudou a amiguinha dela a se salvar. Por causa do amor ao próximo. Por causa do amor a Maria Santíssima, por causa do amor que ela tinha a Deus e a Jesus. Então, ela ajudou, mesmo sendo menina, ainda uma adolescente, alguém se salvar. Por isso, jovens, crianças, vejam quanto vocês podem fazer pela igreja, pela Santa Vó Rosa, por Jesus. A Santa Vó nem exercia os dons que ela exerceu depois, quando ela começou a ser usada por Jesus. Ela sempre amou a Deus. Ela conservou no espírito dela as qualidades com as quais ela nasceu. E nós todos nós nascemos perfeitos, santos, quando o nosso corpinho é gerado no ventre da nossa mãe, Deus dá um espírito igual ao dele, semelhante ao dele. E se a pessoa deixa de ser assim santificada, é porque ela escolhe o caminho errado. Porque todos os dias nós fazemos uma escolha. E a Santa Avó, desde menina, fez escolha pelas coisas boas. E por isso ela pôde ajudar muita gente. E isso é nós que já conhecemos a verdade, quanto vamos poder fazer por Jesus, pela Santa Vó Rosa, pela nossa igreja, através do nosso exemplo, do nosso amor, da nossa coragem. E quando a Santa Vó completou 17 anos, o pai dela deu ela em casamento para um jovem que tinha muitas posses também e que era capitão da Marinha. A pessoa que a Santa Avó amou muito, muito mesmo, como seu marido. E ela se casou. E teve uma filha com ele. Só que na guerra de 1914, na Primeira Guerra Mundial, quando a Santa Avó estava com 21 anos, o seu marido precisou fazer uma viagem com um navio brasileiro da Marinha do Brasil e os alemães afundaram o navio que ele estava. Muitas pessoas se salvaram, mas na barcaça que ele estava, os alemães reconheceram que ele era o capitão, afundaram também a barcaça. E a Santa Avó nos contava que, quando ela soube que o navio tinha sido abatido, ela foi para Santos, para a capitania dos portos.
lá no Porto de Santos. E foi muito difícil para ela, porque ela amava muito o marido e eles se davam muito bem. Se amavam muito mesmo. E ela viu chegar um por um, e no fim, o marido dela não voltou. Aí ela pediu para a capitania dos portos ceder uma barcaça. E comprou uma porção de flores e disse: eu não pude enterrar o seu corpo, então aqui estão as minhas flores para te homenagear. E jogou para homenagear o marido que tinha morrido, que ela não pôde fazer o velório e sepultar direitinho. Isso causou para ela um sofrimento muito grande mesmo. E ela ficou, então, viúva e, como eu já disse para vocês, sem pensão, sem nada. Ela só recebeu o que o marido tinha direito por ter trabalhado aqueles dias, aquele salário do mês, porque era o que cada um recebia, o trabalho, mais nada. Cada um tinha que fazer o seu pé de meia. Entenderam? Então, naquele tempo era muito difícil e a Santa Voz ficou sem nada. Aí os pais dela foram sustentando, mas poucos anos depois que o marido morreu, o pai dela também faleceu. Falecendo o pai, a mãe não sabia mexer muito com os negócios. Depois de 6 meses, a mãe adoeceu muito. E ela ficou. A mãe tinha uma criança de 2 anos e meio, irmão da Santa Avó, que chamava-se Toninho. A gente conhecia ele por seu Toninho. Ele tocava violino na igreja, seu Toninho. E na hora que a mãe viu que estava para morrer, chamou e pediu para Santa Avó, Rosa, eu sei que eu vou morrer, então eu peço para você, promete para mim que você vai cuidar dos seus irmãos? E ela prometeu. E logo em seguida a mãe morreu. E quando a mãe morreu, que ela ficou com os irmãos, a família do marido disse para ela: você coloca os seus irmãos num orfanato e nós vamos sustentar você e sua filha. Para vocês duas não vai faltar nada, mas não vamos sustentar seus irmãos, não. Aí a Santa Avó não achou que era justo. A jovem Rosa, né? Nessa ocasião, ela já estava com 20 e poucos anos. 25, 26 anos, 27, por aí. E ela ficou sem pai, sem mãe, com os 4 irmãos, a filha e a avó. Que a avó dela morava com os pais e ficou a avó junto com ela. E quando a família do marido do falecido falou que não ia dar dinheiro para ela sustentar os irmãos e tudo, que ele só se ela pusesse os irmãos num orfanato. Ela não achou justo e não aceitou. Aí eles pararam de ajudar ela para que ela tivesse o sustento. Pensa que ela se intimidou, ela arrumou um emprego numa pensão, ela entrava de manhã e cozinhava. Das 7, 8 horas da manhã até as 8 da noite. Na cozinha da pensão, cozinhando, lavando prato, servindo almoço, servindo janta. A troco da comida. A pensão dava comida para ela e para os filhos, para os irmãos, para a filha e para a avó. Ela levava uma penca de marmita e lá punha arroz, feijão e tal e levava para a família comer. No almoço, e quando ela saía na janta, levava outra penca. E era o salário dela.
Aí vocês podem me perguntar, e para o resto? Porque uma pessoa não vive só de comida, ou vocês acham que vive? Não vive. Não. Não vive. Isso. Não. A Não. pessoa... Não. Isso mesmo. A pessoa não vive só de comida, ela precisa de roupa, de cama para dormir, de casa para morar, de material de escola para estudar. E para conseguir tudo isso para os irmãos e para a filha, ela costurava de noite depois do trabalho da pensão. Ela ficava até de madrugada costurando, fazendo crochê e vendia para uma barraca da feira e para umas lojas que tinha no Tatuapé. Ela vendia para ter o dinheiro para comprar roupa para os seus irmãos e para sua filha, e para sua avó, para ela também, e material de escola para as crianças. Então ela lutou muito, muito, muito mesmo para conseguir isso. Muitas vezes ela passava quase a noite em claro. Dormia ali para as 2, 3 horas da manhã e 6 horas estava em pé para trabalhar. E ia para a pensão. E nessa época que ela fazia isso, foi na época da Revolução que teve no Brasil, de 1924. E para levar comida para a família na hora do almoço, depois tinha que voltar para continuar trabalhando para fazer a janta. Para levar a janta, ela passava pela trincheira, onde os soldados estavam lá esperando guerrear. E eles diziam para ela, moça, não passa por aqui, é muito perigoso. Pode estourar um ataque aí, a senhora no meio das balas. Ela dizia, mas minha família está com fome, eu preciso levar comida para eles. Eu preciso voltar para trabalhar. Então eu não tenho escolha, eu tenho que passar por aqui. E sempre ela foi guardada por Jesus, por Maria Santíssima, por causa do amor e da justiça que ela praticava. Passados uns dias, a avó dela adoeceu. Passados uns tempos, a avó dela adoeceu muito. E ela percebeu que a avó estava doente e precisava de ir no médico. Ela arrumou um dinheirinho para pagar a consulta, só que não tinha dinheiro para pagar o táxi para levar a avó. Então ela foi, naquele tempo, na Avenida Celso Garcia, passava bonde. Eu não sei se vocês conhecem, mas o bonde é tipo um vagão que é movido a eletricidade, tem um motor elétrico que ele ligava no fio da rua. Era feita a instalação e tinha como um chifre assim, com uma rodinha que rodava raspando no fio para vir eletricidade para o motor do bonde. E o bonde corria de trilho, igual o trilho de trem. Tinha o bonde aberto e tinha o bonde que a gente chamava de bonde camarão. Eu andei muito nesses bondes. O bonde aberto era só um vagão aberto dos dois lados, a gente entrava e descia do jeito que queria. E o bonde camarão era todo fechado, tinha a porta como o ônibus de hoje. A porta para entrar e a porta para sair. Né? Tinha o motorneiro, que ele dirigia umas alavancas que acionava, aumentava, diminuía a velocidade do motor para tocar o vagão. E a gente viajava naquilo. E ela levou a avó no bonde. E na volta, depois da consulta, já com os remédios comprados, a avó começou a passar muito mal e ela percebeu que a avó estava morrendo. Então, para não causar tumulto, para a avó não ir parar no IML, ela
pediu ajuda de uma pessoa que estava do lado dela no bonde, ajudaram a descer a avó, e para acabar de chegar em casa, ela pegou um táxi. Quando ela entrou em casa, a avó dela morreu. Aí ela fez todo o enterro da avó, arrumou tudo, sepultou, e aí ficou ainda mais difícil, porque ficou só os irmãos. Ela casou todos seus irmãos, e nunca os abandonou. Eu me lembro muito, ela morava perto do irmão caçula, que ela criou desde 2 anos e meio, o seu Toninho, ela morava pertinho dele. E sempre estava olhando para ir com ele, conversando. E todos eles, quando precisavam das coisas, corriam lá na casa dela para pedir um conselho, para pedir uma orientação de como fazer as coisas. Então, ela foi muito corajosa, muito boa, amou muito a todos. E prova disso, ela trabalhava numa tecelagem, chefe na tecelagem, chefe de uma seção. Os tiares fabricavam, vinha o fio, e os teares automáticos teciam os tecidos. E ela comandava uma porção de mulheres que trabalhavam como tecelãs, cuidando das máquinas que faziam os tecidos, dos tiares. E naquele dia ela recebeu o pagamento, e quando ela tinha chegado em casa, ela viu uma vizinha, moça ainda, que tinha um marido que tinha tido um derrame e estava na cama. E essa moça vinha chorando pela rua. Ela falou: o que aconteceu com você? Por que você está chorando? Seu marido piorou? Ela disse: não, é que eu preciso de uma cadeira de roda, porque meu marido é grande, eu não tenho força para carregar ele, para ele poder sair do quarto e tomar pelo menos um pouco de sol. Ele está ficando no quarto dia e noite. E ele é novo ainda. Eu queria ver se eu conseguia ajudá-lo para melhorar. E eu fui pedir para os meus parentes, para os meus amigos, me ajudarem, cada um dando um pouco que pudesse, para ver se eu podia juntar um pouco de dinheiro com o que eu tenho para comprar a cadeira de roda. Sabe o que ela fez? Ela enfiou a mão no bolso onde ela tinha o salário do mês inteiro e deu na mão da moça e falou: vai comprar a cadeira para o seu marido. Vocês precisam muito. Ele precisa sair do quarto e tomar sol. Mas a senhora vai ficar como? A senhora está dando todo o seu salário? Eu tenho condição de trabalhar e ganhar outro. Vejam aí como ela foi conservando, através do amor ao próximo, da fé, do amor a Jesus, como ela foi conservando os dons que ela recebeu do céu. E ela viveu a vida inteira lá no Tatuapé. E ela era querida. O dia que ela subiu para o céu, os vizinhos, conhecidos, amigos vieram todos lá na igreja. E quando viram a nossa homenagem para ela, disseram: ela merece. Vocês fazem muito bem, porque eu conheço a Dona Rosa há muitos anos. E ela sempre foi boa para todas as pessoas. Foi muito justa, muito amorosa. E as lutas foram tanto, ela trabalhou tanto, lutou tanto, que quando ela chegou aos 50 anos, o coração dela já estava fraquinho. Eu me lembro de uma mensagem da irmã Odete, que disse que aos 50 anos era para o seu coração já parar.
Mas como ela era muito temente a Jesus e Jesus tinha plano para ela, Jesus foi sustentando o corpo dela e o coração. E só quando ela chegou aos 60 anos de idade que Jesus pôde começar a usá-la. Eu só vou dar uma introdução, porque sobre isso eu vou falar a semana que vem, na próxima sexta-feira. E eu convido todos vocês para assistirem na próxima quinta-feira, eu falar sobre o ministério dela, sobre os dons que ela recebeu. Mas vocês podem me fazer uma pergunta. Por que, pastor? Por que demorou tanto se ela sempre foi tão boa e guardou os ensinos e o amor a Jesus, a Maria Santíssima, durante a vida inteira? Por que só aos 60 anos? Porque não adiantava Jesus se revelar a ela e não ter quem anunciasse. E só em 1954 foi que Jesus conseguiu ligar o bispo e a irmã Odete a ela. O bispo e a irmã Odete moravam no Jabaquara, do outro lado da cidade, na Zona Sul. E eles começaram a vir na Zona Leste para frequentar uma tenda que era chamada Tenda Apostólica, de uns missionários americanos. Porque a irmã Odete recebeu um milagre. Ela tinha sofrido um acidente quando menina, mocinha, e o rim dela se deslocou. E ela recebeu um milagre numa concentração que eles fizeram. Mas isso foi tudo um milagre de Jesus para unir os três. E eles então começaram a ir no Tatuapé. E lá o bispo começou a pregar. E a Santa Vó Rosa foi convidada para ir lá. Então, aí eles fizeram amizade, e a diferença de idade do bispo e da irmã Odete para a Santa Vó era 25 anos. Então, quando a Santa Vó estava com 60 anos, o bispo tinha 35, a irmã Odete 36. Olha só. E quem foi escolhido para anunciar as revelações foram eles dois. E eles foram nos ensinando para que hoje, depois, o irmão Aldo concluiu este ensinamento, junto com a irmã Odete, depois que o bispo foi para o céu. E hoje nós estamos, o irmão Aldo nos deixou preparado para continuarmos esta caminhada e prepararmos vocês, todo mundo, todos os que aceitarem a Santa Vó Rosa como consolador. Porque hoje nós temos a mesma missão que os santos apóstolos tiveram. Eles tiveram a missão de anunciar que o Messias tinha vindo e que ele era Jesus. E hoje nós temos a missão de anunciar que o Consolador já veio, que Jesus voltou e que o Consolador é a Santa Vó Rosa. Mas para isso nós precisamos ter muita fé e muita confiança e muita certeza de que ela verdadeiramente é esta santa. Por isso que eu quis falar sobre a vida antes dela começar a ser usada por Jesus, para que vocês pudessem ver quanto ela foi boa, quanto ela amou a Jesus e quanto ela procurou ajudar o seu próximo. E sempre soube perdoar, mesmo quando ela foi castigada com injustiça. Então, nós precisamos entender isso e crer. Na semana que vem eu vou falar como tudo começou, como a igreja começou, como a Santa Vó começou a ser usada por Jesus, como ela foi orientando o bispo e a irmã Odete, como eles pregaram, até o dia que ela foi para o céu. E as lutas que ela enfrentou na igreja para vencer os falsos,
que vinham para a igreja com segundas intenções, mas não criam direito. E ela venceu a tudo e nos deu felicidade. Nos deu o mérito de sermos a igreja escolhida por Deus. De ver no nosso meio o Consolador ser formado. De ver no nosso meio ser formado um profeta como o Santo Irmão Aldo, que durante 44 anos nos levou na mais perfeita retidão, nos mostrando o caminho do céu. E quando ele nos disse para nós que nós já estávamos preparados para seguir sozinho, é porque ele já sabia que ia para o céu. Porque ele mesmo me falou um dia na sala dele: se eu viver mais 5 anos, eu estou feliz. E não chegou a 5 anos. Foram 3 anos. Eu digo para vocês que naquele dia, o Senhor, naquele dia, portanto, estou entusiasmado, já passou da hora, já são 8h20, eu vou encerrar, vou fazer uma oração, viu? Por todos, e aguardo vocês na próxima sexta-feira. Que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo, que Jesus, nosso Senhor, e Nossa Mãe Maria Santíssima abençoe muito a todos vocês. Glorioso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos muito por este encontro, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nos fez contemplar a tua glória e a glória de Jesus, teu Filho amado, e de Maria Santíssima, na formação desses 2 santos, que o Senhor, que a Santa Vó Rosa, que o Senhor e Jesus colocaram e prepararam diante dos nossos olhos nesta Santa Igreja Apostólica. Queremos agradecer, pois, ao nosso Deus, a Jesus e a Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Como também queremos agradecer a Senhora, Santa Vó, pelo teu amor, pela tua dedicação, como ao nosso Santo Irmão Aldo, que nos deu tanto preparo e nos fez compreender tantos mistérios do céu. O nosso amor a ambos. E agora eu peço, Santa Vó, que a Senhora e o Santo Irmão Aldo abençoem todos esses meninos, meninas, os jovens, moços e moças, dando a eles muita sabedoria, fé, ânimo e coragem, para que eles possam vencer sempre e estarem firmes nesse santo caminho, e juntos nós possamos anunciar que Jesus já voltou e formou o Consolador, formou o nosso pastor, e pela certeza que a Senhora Santa Vó e o Santo Irmão Aldo vão ajudar muito a todos nós, e vão estar conosco na próxima sexta-feira. A nossa gratidão, o nosso amor. Amém. Todo mundo pode abrir, pode agradecer ao pastor. Pode, senhor. Obrigado, pastor. Obrigada, professor. Júlia, dá um abraço no seu pai, na sua mãe, Júlia. Paz do Senhor, pastor. Um abraço. Deus abençoe todos vocês. Paz do Senhor. Paz, Senhor. Que Deus está com você. Paz do Senhor. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigado pelo comportamento. Vocês foram maravilhosos, tá bom? E eu fiquei muito contente, estou muito feliz. Sim, a mensagem foi linda, maravilhosa, e vocês também se comportaram bem. É para ficar muito feliz com vocês. Beijo. Beijo. Podem sair, então. Meu coração está aí com vocês, viu? Já estão dispensados já, pessoal. Tchau, Mariana. Tchau, Prof. Tchau, amor. Tchau, vai com Deus. Tchau, Wagner. Tchau.
Te amo, prof. Também te Eu te amo, meu amor. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.